Então, está iniciada a nossa gravação. Semana passada a gente viu até a parte de política de transição do TCP, o início, né? Vamos continuar vendo aqui o restante, né? A gente basicamente semana passada viu que no envio de um segmento, né, aqui no caso estão sendo enviados 3 segmentos, né, no arquivo de tamanho 22.231 bytes, tá? E que estão sendo enviados 10.000 bytes. A gente está assumindo por simplicidade que o número do primeiro byte é 1, né? Então, como é enviado a cada transmissão 10.000 bytes, o primeiro segmento contém do 1 ao 10.000 e vai no número de sequência 1, já que o número de sequência é relativo à posição do byte, tá? E vimos também que a resposta do recebedor, né, é sempre indicando o próximo byte que espera receber. Então, como foi enviado o byte 1 e tem 10.000 bytes de dados, então vai do 1 ao 10.000, a resposta é 10.001, né, dizendo que o próximo byte aguardado é o 10.001. E a sequência normal é, o próximo enviado é o 10.001, então o segundo segmento, já que o primeiro é o número 1, o segundo não é o 2, né? O segundo é o byte que representa. Então, no segundo segmento vai do 10.001 ao 20.000, então sequência é 10.001. Novamente, recebeu até o 20.000, ACK 20.001. Né? E a última parte, né, os últimos 2.231 bytes, então a sequência inicial 20.001, e os dados vão de 20.001 até 22.231. Então, ACK 22.232. Tá? A gente viu isso aí. Tá? Vamos ver agora, isso aqui, mas peraí, isso aqui está supondo o seguinte transmissão, né? Envia um segmento, vem uma resposta. Envia um segmento, vem uma resposta. Tá? Acontece que isso aqui funciona bem, claro que funciona, mas esse aqui é o protocolo bit alternante, né? A gente viu que o TCP é um protocolo que pode fazer transmissão paralela de dados, né? Então, ele pode enviar vários dados de uma vez só, mesmo que não haja reconhecimento, ele pode enviar vários segmentos, né? E esses vários segmentos, eles serão enviados em adiantamento, mesmo que não chegue uma confirmação, né? Então, como funciona no TCP essa questão? Então, vamos ver o primeiro caso, né? Se chega tudo bem, está tudo bem, né? Agora, se chega, por exemplo, segmentos fora de ordem, como é que funciona isso numa transmissão com as várias transmissões sem esperar o reconhecimento? Então, primeiro a gente vê o caso aqui em que tudo funciona certinho, né? Então, nós temos aqui, ó, uma entidade TCP envia 10.000 bytes, depois envia mais 10.000 bytes, mais 10.000 bytes, mais 10.000 bytes. Então, o que vai acontecendo aqui? O primeiro pacote vai com sequência 1, segundo pacote, sequência 1001, terceiro pacote, sequência 2001, quarto pacote, sequência 3001, né? O byte inicial, conforme a gente já viu. O que está acontecendo no lado receptor? O transmissor ele pode sair transmitindo, tá, uma certa quantidade de segmentos, nós já vimos isso aqui, tá, sem que aguarde pela recepção, pela confirmação. Do lado receptor, né, o que acontece quando chega o primeiro segmento? Ele responde a CK igual 1001, né? Se ele mandou 1000 bytes, foi do 1 ao 1000, do 1 ao 1000, tá? Então, a CK igual a 1001, quando chega o segundo segmento, responde com a CK igual a 2001 e por aí vai. Responde com a CK igual a 3001 e o quarto segmento ele responde com a CK igual a 4001, que ele está esperando receber o número de sequência 4001, né? Aí vamos lá, o transmissor agora transmite mais 4 segmentos, cada um com 1000 bytes. Só que dessa vez o segundo segmento atrasa, ele chega depois do último. Qual vai ser o comportamento do receptor? Quando o receptor receber aqui, ó, segmento 4001, está indo do 4001 ao 5000. Né? O que o receptor faz? Confirma o 5001. Né? Aí, agora, o TCP enviou o 5001, mas só vai chegar depois. O que chegou no receptor? Chegou no receptor o 6001. Ora, o receptor estava esperando o 5001, mas o que chega é o 6001. Né? O receptor ele não pode confirmar esse segmento, porque o TCP realiza aquelas confirmações que nós vimos, que são confirmações cumulativas. Se ele confirmar a chegada até o 6.000, até o 7.000, né, que no caso aqui vai do 6.000 ao 7.000, ele implicitamente estará confirmando esse que não chegou ainda. Então, o que resta ele fazer? Ele envia uma confirmação, porque chegou o pacote, só que o número de confirmações é 5001.
ele continua insistindo. O próximo que eu espero receber é 5.001. Quando chegar ao 7.001, a mesma coisa. Quando chegar ao 7.001, ele vai botar ACK igual a 5.001, porque ele ainda não recebeu, tá, a sequência 7.001. Aí, quando chega com atraso 5.001, já chegou aqui do 5.001 ao 6.000, porém, esse segmento aqui já foi enviado do 6.001 ao 7.000, e o último aqui já foi do 7.001 ao 8.000. Então, quando ele confirmar, ele vai confirmar tudo, porque ele já recebeu tudo, né? Então, o último ACK que ele manda é ACK igual a 8.001. Tá? Então, mesmo que haja segmentos chegando fora de ordem, o TCP mantém o controle, tá? E tudo vai funcionar bonitinho, certinho. Tá tranquilo isso aí? Bom, isso aqui é a política de transmissão, tá? É quando está tudo dando certinho, tá? Vamos ver aqui o caso de quando começam a haver erros de transmissão, tá? E começando pela parte de controle de fluxo, né? Vamos ver o controle de fluxo, nós depois vamos ver o controle de erros aqui dentro do controle de fluxo, né? O que é o controle de fluxo? O controle de fluxo ele visa a fazer com que a troca de dados entre hospedeiros de uma rede ocorra, tá? Sem que um transmissor que seja muito rápido ele consiga atrapalhar o lado do receptor, tá? Como as coisas acontecem de uma forma prática? A gente tem um transmissor e esse transmissor está mandando informações para o outro lado, tá? Do ponto de vista do sistema operacional, essa máquina que vai receber, ela tem um sistema operacional que está em execução e ela tem um processo que vai receber essa informação. O funcionamento do processo depende única e exclusivamente da maneira como ele foi programado, né? Conforme chega uma informação no servidor não, desculpe, no receptor, tá? Esse receptor ele pode até avisar ao processo que no lado do receptor que chegou a informação. Agora, o que ele faz com a informação? Cabe ao processo ir buscar a informação no buffer. Então, o que o receptor tem? Ele tem um buffer onde, conforme as coisas vão chegando pela rede, ele vai colocando essas informações no buffer. E ele depende do processo receptor ir lá buscar a informação, tá? Se o processo receptor não retira a informação, o que acontece? Pode chegar um momento que um buffer fica cheio. E aí, se chega mais uma mensagem pela rede, o que faz o sistema operacional do receptor? O sistema operacional do receptor não pode fazer mais nada além de jogar fora essa mensagem, porque não tem espaço reservado para essa mensagem ser armazenada. Então, essa situação aqui ela tem que ser evitada, tá? O controle de fluxo visa evitar essa situação, que é quando o transmissor transmite mais do que o receptor pode processar. Uma situação prática onde isso aconteceria. Uma situação bem prática, um processo que está executando, por exemplo, numa impressora, né? Você tem um programa do lado esquerdo, que um editor de textos, imagina um documento com 1.000 páginas cheio de imagens, né? E você vai imprimir isso numa impressora via rede. O receptor aqui é uma impressora, não tem grande quantidade de memória, já tem uma pequena quantidade de memória apenas para armazenar algumas páginas, e você está enviando 1.000 páginas. O computador, na origem, ele tem uma capacidade de gerar páginas muito mais rapidamente do que a impressora tem de imprimir, né? Então, isso aqui é um exemplo típico, né, de quando nós temos um transmissor que é muito mais rápido que um receptor, né? Então, para evitar essa perda de dados, é que existe o controle de fluxo, né? Então, quando chegam dados, a entidade TCP os recebe e coloca em um buffer, tá? A gente viu isso aí, uma memória, tá, temporária. E ela avisa ao processo da aplicação que os dados estão disponíveis para serem retirados do buffer. Agora, avisar não quer dizer que a aplicação vá retirar na mesma hora, né? Então, o momento que esses dados vão ser lidos do buffer vai depender da forma como a aplicação foi programada. Se o transmissor tiver a liberdade para enviar dados sempre que quiser, o que pode acontecer? O receptor não ter lido ainda os dados do buffer, e aí vai acontecer aquilo que a gente chama de estouro de buffer. É quando o buffer não tem capacidade de armazenar tudo que chega, né?
Então, para evitar isso, o TCP provê um serviço de controle de fluxo para as aplicações. Tá? E se elimina de vez, tá? Elimina mesmo a possibilidade do transmissor estourar o buffer no receptor. Tá? Como é feito esse serviço? Pelo controle do tamanho da janela de transmissão. Se vocês lembrarem da semana passada, a gente estudou a janela de transmissão. Tá? A janela de transmissão é um campo de cabeçalho em que o receptor envia para o transmissor dizendo quantos bytes ele pode enviar. Tá? Então, dentro de uma transmissão, né, só para a gente lembrar da figurinha, né, você tem uma mensagem que você está querendo enviar para o outro lado, né, e você já enviou e a mensagem foi confirmada até esse ponto. Então, daqui para trás, você sabe que tudo chegou do outro lado. Né? A janela de transmissão é quanto você ainda pode enviar sem que haja confirmação. Isso aqui é o tamanho da janela de transmissão. Tá? Esse tamanho da janela de transmissão, quando a transmissão é no sentido aqui da esquerda para a direita, o tamanho é controlado de quem está na direita. Tá? Então, pelo controle, né, do tamanho da janela de transmissão, que é isso aqui. Gabriel, quando você bota no RecV, um dos parâmetros é o tamanho. Né? Mas isso aí a gente já está falando no RecV da aplicação, tá? Que também é a mesma questão, também é buffer. Tá? Mas só que se a gente for pensar na hierarquia, você tem o sistema operacional da máquina, né? E você tem a aplicação. Essa aplicação ela tem um buffer onde ela vai guardar essas informações. Então, você vai ler daqui para cá. Né? Esse tamanho do RecV é o tamanho que está na aplicação. A gente, no caso, está falando do buffer do TCP. Então, esse buffer, tá, ele é negociado durante o estabelecimento da conexão. Quando estabelece a conexão, né, se vocês lembrarem, né, é enviado um pacote com bit SYN, esse bit SYN ativado, né, SYN igual a 1, solicitando o estabelecimento da conexão. E aí vai vir um pacote de volta também com bit SYN igual a 1. Um dos parâmetros que já vem durante o estabelecimento da conexão é o tamanho da janela. Tá? É o window size. Tá? Então, o tamanho da janela já vai na negociação. Esse tamanho da janela, então, é o quanto de buffer está disponível. Então, antes de iniciar uma transmissão, o transmissor e o receptor já negociaram o tamanho dessa janela. Então, vamos ver esse funcionamento aqui. Né? Então, nós temos um transmissor receptor, o tempo está descendo, né? Está crescendo aí para baixo. Né? E o receptor, então, ele possui um buffer para armazenamento dos dados que ainda não foram entregues à aplicação. Então, a gente está vendo aqui o nível do TCP. Né? Então, aqui nós temos, por exemplo, um buffer de 5.000 bytes. Isso quer dizer que o receptor pode receber até 5.000 bytes. Numa fase anterior à que nós estamos vendo aqui, que a gente vai ver aqui a fase da transferência de dados, quando o transmissor solicitou o estabelecimento da conexão, o receptor já respondeu ao estabelecimento passando o tamanho dessa janela. Então, o transmissor ele já sabe que ele pode transmitir no máximo 5.000 bytes. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, a aplicação escreve 3.000 bytes. O que vai acontecer? Né? De novo, por simplicidade, vamos assumir que o número de sequência inicia em 1. Tá? Então, o número de sequência igual a 1, dados igual a 3.000. Então, chegam 3.000, tem 5.000 bytes disponíveis no buffer. O que vai acontecer? Vai ocupar 3.000 e vão sobrar 2.000. Tá? Quando a aplicação respondeu, o que a aplicação responde? A aplicação não, desculpe, o TCP no receptor. Coloca lá ACK igual a 3001, então beleza, confirmou que chegou até o 3.000, falando que o próximo recebeu o 3.001, e bota aqui, ó, win igual a 2.000, janela igual a 2.000. Isso está informando ao transmissor que ele ainda tem liberdade para transmitir 2.000 bytes. Né? Então, nesse momento, quando a aplicação escreve mais 3.000 bytes, o que acontece com o TCP? Ele só pode enviar 2.000, que é o tamanho da janela. Então, ele vai enviar, né, sequência igual a 3.000, dados igual a 2.000, envia 2.000, e daqueles 3.000 que a aplicação pediu para enviar, só foram enviados 2.000 e 1.000 ficaram guardados no buffer de envio. O que a aplicação, o receptor responde? ACK igual a 5.001, confirma a chegada, então, de mais 2.000.
além dos 3.000 anteriores, tamanho da janela igual a 0. Tamanho da janela igual a 0 está travando o transmissor. O transmissor não pode transmitir mais. O que acontece se a aplicação escrever, por exemplo, mais 500 bytes? O TCP ele já tinha 1.000 bytes no buffer, ele agora vai ficar com 1.500 bytes no buffer. Os 1.000 que já tinha antes, mais 500 da próxima transmissão. Né? Beleza. O transmissor não pode transmitir. Quando ele vai poder transmitir? Agora, a aplicação receptora, ela lê 3.000 bytes. Ela pede 3.000 bytes. O que acontece? 2.000 bytes continuam ocupados, mas liberam 3.000 bytes do buffer local. Com isso, o que o receptor faz? Já que houve alteração no tamanho da janela, ele informa ao transmissor a alteração no tamanho da janela. Repete o valor do ACK, 5.001, que é o próximo que espera receber, mas ele fala que agora ele tem espaço no buffer de 3.000. Então, a aplicação, ó, origem, ela está aqui com 1.500 pronto para transmitir. Então, assim que chega essa liberação de 3.000, a entidade ficou liberada para mandar 1.500. Então, ela manda os 1.500. O que o receptor faz? Coloca os 1.500 no buffer. Dos 3.000 que tinham, ficou sobrando agora 1.500. E ela responde ACK 6.501, dizendo que recebeu tudo. E o novo tamanho, 1.500. Então, o receptor ele vai enviando para o transmissor sempre qual o tamanho que está disponível ainda para enviar. E o transmissor sempre faz os envios dentro dessa disponibilidade. A gente percebe aqui algo que a gente já viu lá atrás. Né? Nós falamos o seguinte, nós vimos que o TCP é um protocolo orientado a um fluxo de bytes, que ele não preserva o limite entre as mensagens. Olha o que está acontecendo aqui no nosso exemplo. A aplicação escreveu 3.000 bytes. No primeiro caso, beleza, escreveu 3.000, e o que o TCP fez? Ele enviou os 3.000 que foram enviados. Foram escritos. Então, a aplicação enviou 3.000, ele enviou os 3.000. Quando a aplicação escreveu mais 3.000, a aplicação mandou um pacote de 3.000. O que o TCP fez? Ele só tinha 2.000 liberados para o envio. Então, desses 3.000, o TCP ele só enviou 2.000. Né? Então, tinha 3.000 aqui, o TCP só conseguiu enviar 2.000, ficou com 1.000 faltando. Depois, o TCP enviou mais 500, ficou preso esses 500. Não pôde ir porque não tinha espaço ainda. E quando a aplicação liberou 3.000, o que o TCP fez? Mandou os 1.000 que faltavam mais 500, mandou 1.500. Então, a gente vê que nessa situação, o que aconteceu? Num primeiro momento, o TCP mandou a mensagem no tamanho exato. No segundo momento, mandou só um pedaço de uma mensagem. E no terceiro momento, mandou o resto da segunda mensagem junto com todo o conteúdo da terceira mensagem. Tá? Então, aí, por isso que o TCP, a gente diz que o TCP ele não preserva o limite entre as mensagens. Ele vai mandando conforme a possibilidade. Então, ele pode juntar dados, pode quebrar dados. Tá? Isso é normal o TCP fazer. Bom, e o que acontece nesse caso se houver uma perda de segmento de dados? Né? Como será o controle do TCP? Então, novamente aqui, ó, a aplicação escreve 1.000 bytes. O que a entidade TCP faz? Manda os 1.000 bytes. Então, ocupou 1.000, está com 4.000 livre. Né? Então, o que o receptor faz? ACK 1.001, tamanho da janela igual a 4.000. TCP envia o segundo segmento. Escreve 1.000 bytes, manda os 1.000 bytes. SEC igual a 1.001, dados igual a 1.000. O que acontece com o receptor? Não chegou nada, ele não responde nada. Né? A entidade TCP, então, ela precisa de um temporizador. Quando esse temporizador estoura, né, ele assume, né, aqui o estouro temporizador, ele assume que houve uma falha na transmissão. O que ele faz? Repete o envio. Envia o mesmo segmento que foi enviado anteriormente. SEC igual a 1.001, dados igual a 1.000. Dessa vez chegou no receptor, né? O receptor colocou esses 1.000 que chegou no buffer, e ele responde normalmente ACK igual a 2.001, que é o próximo que espera receber, tamanho da janela 3.000, que é o tamanho da nova janela. Né?
Beleza. Isso aqui está bem fácil. Os dados se perderam, o transmissor retransmitiu. Mas e se o perdido for a confirmação, o segmento de confirmação? Tá? Então, aqui, entidade TCP manda 1000, o receptor recebe e manda para lá. ACK é igual a 1001, tamanho igual a 4000. Não chega a informação no transmissor. O transmissor não tem como saber se o que se perdeu foi pacote de ida ou a confirmação. Então, o que o transmissor faz? Espera o estouro do temporizador, ele vai, estoura, e retransmite. Sequência igual a 1, dados igual a 1000. O receptor, por sua vez, ele percebe o quê? Ele já tem até o 1000. Então, ele percebe que é segmento que já foi recebido. Então, ele descarta os dados, ele joga fora esses dados, que já estão no buffer, ele não coloca novamente, e ele repete a confirmação anterior. ACK é igual a 1001, tamanho da janela, 4000. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, isso aí ele realiza de forma tranquila o controle de fluxo, ele realiza retransmissões sempre que necessário, fazendo esse trabalho. Vamos ver uma outra situação agora, tá? Que a gente está vendo aqui controle de fluxo, né? Uma outra situação que nós temos, que o TCP faz, é o chamado controle de congestionamento. O controle de fluxo, ele é entre dois processos. Um processo está enviando, um processo está recebendo, né? Para evitar que haja um estouro no receptor, né? Então, é lado a lado, né? E o que é o controle de... O que é o congestionamento, né? O congestionamento é uma questão global, né? Imagina uma cidade que tem muitos carros na rua, tá? Entupindo a rua de carros. A gente tem uma situação de congestionamento. Numa rede de computador, a gente pode ter uma situação similar, né? Onde a totalização das transmissões pode ser tanta, né? A carga na rede pode ser tanta que leva a um congestionamento na rede, né? O que acontece quando a gente tem um congestionamento numa cidade? As vias ficam entupidas, o fluxo não flui, né? E as pessoas ficam paradas, né? Ou tudo flui muito lentamente. Numa rede de computadores, a consequência, tá? Vai ser a mesma. Tá? Se houver um congestionamento numa rede de computadores, vai ficar tudo extremamente lento, né? As mensagens não vão conseguir fluir normalmente, e aí nada vai funcionar adequadamente. Tá? Mas a gente vai ver que o condicionamento ele é diferente do controle de fluxo, né? Então, em uma rede de computadores, né, pode ocorrer de vários hospedeiros realizarem transferências tentando utilizar a vazão máxima que os enlaces permitem. E até aí não tem problema nenhum. Isso é desejável, né? Se a gente tem uma rede que tem uma certa capacidade, é para usar essa capacidade da rede. As máquinas, quando estão transmitindo, elas estão querendo buscar o melhor, o máximo da rede, tá? Porém, isso aqui, né, o tráfego no núcleo da rede, ele pode se elevar a níveis que comprometem a capacidade de transferência. Isso vai fazer com que haja longas filas nos roteadores, tá? Por que isso aqui acontece? Tá? Isso aqui acontece pelo seguinte: imagina que você é um provedor de acesso, tá? Você vai prover acesso à internet. E você tem uma banda total de 1 gigabit por segundo, né? Então, a sua capacidade de saída de processamento é enviar dados a 1 gigabit, né? Ou seja, a 1000 megabits. Uma forma de você garantir que você não terá problema de congestionamento nos seus equipamentos é o quê? Se você oferece aos seus clientes taxas de transmissão de 100 megabits por segundo, o que você faz? Você coloca um máximo de 10 clientes, né? Se você tiver aqui um máximo de 10 clientes, 10 vezes 100, 1000. Então, mesmo que todos estejam usando ao máximo, você nunca passa de 1000. O que acontece se você fizer isso? Você percebe que, estatisticamente, né, se você não vai ter os 10 ligados ao mesmo tempo,
E mesmo que você tenha os 10 ligados ao mesmo tempo, não vão estar os 10 fazendo um download com a taxa máxima. Então, na verdade, é um grande desperdício fazer as contas dessa maneira. O que se percebe? Estatisticamente, percebe-se o que está acontecendo. Aí você vê, com 1.000 de saída, eu consigo tranquilamente botar 30 clientes. Se eu botar 30 clientes aqui, ainda com 30 clientes, eu nunca vou chegar a entupir o meu enlace de 1 gigabit, mesmo que a vazão total somada seja 3 gigabits. Pode acontecer de, num momento ou outro, a soma da vazão ser superior a 1.000, mas é um risco que vale a pena correr, tá? Até porque é muito raro acontecer de ultrapassar se a gente fizer tudo com cuidado, tá? Mas pode acontecer? Pode acontecer. E aí vai começar a gerar as filas nos roteadores. É o que a gente chama de congestionamento, tá? Se o congestionamento acontecer, tá, leva a uma séria degradação no desempenho da rede como um todo. A rede como um todo fica péssima, tá? Não dá para utilizar direito. Tá? Então, o controle de congestionamento, tá, ele pode até parecer um pouco controle de fluxo na ideia, mas as tarefas são completamente diferentes. Tá? O controle de fluxo ele cuida da transferência entre dois processos. Tá? Então, processo na máquina transmissora, processo na máquina receptora. A ideia é evitar que um processo sobrecarregue o outro, tá? E evitar o estouro do buffer. Então, aqui, o controle de fluxo diz respeito a dois processos específicos. Já o controle de congestionamento é uma questão global, tá? Ele diz respeito a toda a rede. Mesmo aqueles que não estão utilizando a rede na vazão máxima podem ser prejudicados por problema de congestionamento, tá? Então, diz respeito a toda a rede e afeta todas as conexões que passam pela parte da rede que está congestionada. Então, a ideia do congestionamento, tá, do controle de congestionamento, é evitar que o congestionamento ocorra. Então, tomar conta, estar o tempo inteiro atento e evitar que ele comece. Tá? Ao mesmo tempo, precisa fazer com que a rede ofereça um bom desempenho. Controlar o congestionamento sem ter um bom desempenho na rede é muito fácil, mas não é o que a gente quer. A gente quer utilizar o máximo da rede, tá? Utilizar o máximo de largura de banda disponível e evitando o congestionamento. Para a gente evitar o congestionamento, a gente tem que primeiro entender como ele acontece. Tá? Então, quais são as causas de um congestionamento? Vamos ver um exemplo aqui primeiro, bastante simples, depois a gente estende esse exemplo para algo mais completo, ou até complexo. Tá? Então, vamos ver uma das causas mais simples. 2 switches, 2 computadores e um roteador. Vamos supor que esse roteador consegue passar dados do switch 1 para o switch 2 com uma taxa de 100 megabits por segundo. E que todos os enlaces, tá? Esse enlace, esse aqui, do switch para o roteador, do roteador para o switch, do switch 2 para o C e para o D, tudo tem uma taxa de 1.000 megabits por segundo, 1 gigabit. Tá? Isso significa que a rede, quando usada no máximo da sua vazão, tá, tem uma taxa superior à taxa que o roteador consegue processar. E vamos supor o seguinte, o hospedeiro A está enviando dados para o hospedeiro D. Então, essa linha verdinha aqui, ó, de cima. O A enviando para o D. Vamos imaginar também que o hospedeiro B está enviando taxa para o C. A taxa com que A envia para o D é, vamos chamar de TA. E a taxa com que B envia para o C, vamos chamar de TB. Se todas as transmissões estiverem ocorrendo com perfeição e não houver necessidade de retransmissão, tá? Então está tudo acontecendo bem, tá? E não enquanto a soma das taxas TA mais TB for menor do que 100, o roteador vai conseguir realizar a entrega dos pacotes sem nenhuma dificuldade. Tá? Então, o roteador tem capacidade de 100, a transmissão de A mais a transmissão de B não passa de 100. Então, está tudo tranquilo. Agora, vamos supor o seguinte. Né?
eles têm grande capacidade de troca de dados, 4 hospedeiros, e que, em determinado momento, a taxa com que A transmite para D, mais a taxa com que B transmite para C, é superior a 100 megabits por segundo. O que vai acontecer? O roteador, para momentos de picos, ele tem um buffer, que vai representar uma fila no final. Então, aqui nós temos uma fila. Essa fila, normalmente, tem poucos pacotes nela. Mas se A e B estão vindo com uma taxa maior do que o roteador consegue processar, o que vai acontecer? A fila vai começar a encher. A fila começar a encher significa que a informação chega e fica um tempo dentro do roteador, cada vez maior. Tá? Então, demora para as informações chegarem no switch 2. E a fila vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que chega um momento em que chegou no limite da memória do roteador. O que acontece nesse momento? Chega mais um pacote. Tá? Chegou mais um pacotinho, mas não tem lugar para ele na fila. Esse pacote simplesmente será perdido. Tá? Então, nesse caso, nessa situação, o roteador não vai ter capacidade suficiente para processar todas as transferências. Então, o buffer de saída vai começar a encher, aquela situação que a gente viu. Os pacotes passaram a permanecer cada vez mais tempo dentro do buffer, então dentro do roteador, por consequência. Vai haver um aumento significativo no atraso, que os pacotes passando pela rede, e vai chegar o momento que vai ter que jogar fora. Na prática, mesmo antes de atingir o limite, tá? Porque de vez em quando há retransmissões, tá? Os buffers de saída vão começar a encher. Tá? Só que o limite 100 megabits. A carga sobre o roteador. Enquanto está abaixo dos 100, está tranquilo. Cresce devagarzinho, mas está tranquilo. E aí chega um momento que começa a crescer exponencialmente o atraso, conforme chega próximo do limite. Quando essa curva faz, né? Quando faz a virada, é que a gente diz que é o início do congestionamento. Né? Então, os sistemas precisam monitorar isso aqui para evitar a ocorrência. Agora, uma situação mais realista. A máquina A fazendo uma transmissão para a máquina H, passando por 3 roteadores ao longo do caminho. Então, passa por um switch, passa pelo roteador 1, passa pelo switch 2, roteador 2, switch 3, roteador 3, até chegar no switch 4. Né? E há transmissões intermediárias de B para C, de D para E, de F para G. Né? Agora, supõe o seguinte, cada um desses pares aqui, né, põe o roteador 1, que liga o switch 1 e 2, roteador 2 que liga o 2 e 3, roteador 3 que liga o 3 e 4. Cada um desses roteadores está naquela situação que a gente viu anteriormente. Está sobrecarregado. Tá? O que vai acontecer? O tráfego no roteador 1 é o mesmo caso que a gente viu anteriormente. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Tanto a transmissão de B quanto a transmissão de A vai começar a sofrer perdas. Então, serão estranguladas aqui. Então, a transmissão de A para H, ela já sofre um estrangulamento aqui no roteador 1. Quando ela chega no switch 2, tá? O que vai acontecer? Né? Quando chega ao roteador 2, vai acontecer a mesma situação. Só que fica um pouquinho pior para a transmissão de A para H. Porque aqui a transmissão de D para E ela está saindo direto do switch 2. E ela está competindo com a transmissão de A para H, que já vem de perdas do roteador 1. Então, a gente já tinha uma perda no roteador 1, e quando chega no roteador 2, vai ter nova perda por causa da competição com a transmissão de D para E. Então, já sai atenuado daqui. Quando sai do roteador 2, sai mais atenuado ainda. Né? Quando chegar no roteador 3, mesma coisa. Então, já foi atenuado aqui, foi mais atenuado aqui. Quando chegar para competir no roteador 3, já vai chegar uma transmissão bastante atenuada, competindo com outra que está aqui. Né? Então, novamente, tem mais perda.
Então, a sua vazão sofrerá nova redução. Tá? E se você pega uma rede toda congestionada, você está tendo problema em todos os roteadores, são várias as transmissões que passam por esses vários roteadores. Então, a gente vai ter perdas no roteador 1, vai ter perdas no roteador 2, vai ter perdas no roteador 3, vão haver muitas perdas, né? E a situação da rede como um todo vai ficar crítica. E pior ainda, né? Conforme vai se perdendo, vai começar a haver retransmissão daquilo que perdeu. Então, nós vamos ter retransmissões competindo, vai ficando uma situação cada vez pior. Então, em uma rede congestionada, a taxa de transferência de uma conexão diminui por cada roteador por qual passar. Chega ao extremo de fazer com que a taxa de transferência tenda a zero. Então, na verdade, tem a taxa de dados entregues corretamente. Tá? Então, e taxa de transmissão, a gente está indo. Quando a gente começa a chegar no limite, a taxa de dados entregues começa a diminuir. Aliás, começa a diminuir o crescimento, depois começa a cair. Se eu estou insistindo em mandar cada vez mais, ó, eu estou no prejuízo já. Se eu insisto em mandar mais, cai mais ainda. Insisto em mandar mais, cai mais ainda. Até que chega um ponto onde a taxa de entrega tende a zero. E a rede passa a ficar somente retransmitindo, fazendo poucas entregas. Né? Conforme essa situação vai se espalhando, os roteadores começam a trabalhar em estado crítico e a rede tende a operar com baixo desempenho. Né? Então, começa a dar problema no roteador, ele propaga para os dois lados, que propaga, e aí nós temos uma situação global bastante ruim. Bom, então como o TCP faz para tentar evitar isso daí? Então, controle de congestionamento no TCP. Né? O TCP opera utilizando os serviços oferecidos pelo IP. Né? E o IP não fornece explicitamente informações relativas ao congestionamento. Né? Então, o TCP ele não recebe da camada embaixo, da camada de rede, nenhum tipo de informação sobre condicionamento. Né? O ideal, como é a camada de rede que faz a entrega, desde a origem até o destino, e ela conhece a situação da rede, o ideal é que ela tivesse algum nível de controle de congestionamento, que ela consegue perceber melhor. Mas a camada de rede não faz esse controle na internet. Então, vai ter que sobrar para alguém. No caso, sobrou para o TCP. Né? Então, o protocolo IP não fornece explicitamente informações. O que o TCP faz, então? Ele faz uso de um controle de congestionamento fim a fim. Né? Isso aqui né? Você tem uma máquina, está fazendo uma transmissão, vai ir para outra máquina. Essa máquina, ao longo do caminho, passa por vários roteadores. A nível de IP, o IP enxerga cada um desses roteadores que estão ao longo do caminho. Então, por IP, seria uma tarefa mais fácil. Mas ele não faz. E o TCP ele não enxerga essas máquinas que estão no meio do caminho. Para o TCP, a transmissão se dá diretamente entre origem e destino. Então, a única informação que o TCP tem é a situação que está lá no destino. Então, ele vai trabalhar com informações do destino e vai pressupor que alguma coisa está acontecendo no meio do caminho. Então, o TCP faz uso de um controle de condicionamento fim a fim. Então, fim a fim é direto origem e destino. Ele não tem conhecimento intermediário. Tá? A entidade TCP no transmissor limita a taxa de transmissão de acordo com o condicionamento que ele percebe na rede. Tá? Então, conforme ela percebe que a rede está congestionada, ela vai fazer o controle. Então, se a percepção é que não há congestionamento, o que o TCP faz? Ele aumenta cada vez mais sua taxa de transmissão. Por outro lado, se o TCP está desconfiando que tem congestionamento, ele diminui a taxa de transmissão. Tá? Ele vai regular, então, a sua taxa de transmissão de acordo com o que ele percebe que está acontecendo na rede. Bom, então, o TCP realiza o controle de congestionamento por intermédio de uma janela de congestionamento. O que é a janela de congestionamento? O tamanho representa a quantidade de bytes que o transmissor pode ter na rede a qualquer momento. Você percebe o seguinte, né?
já existe uma janela dessa, né? É a janela que é usada para o controle de fluxo, que é a janela de transmissão, né? Então, a técnica de controle de condicionamento também vai controlar essa janela, tá? Na prática, essa janela, que no slide passado nós vimos que controlava o fluxo, ela serve para controlar não só o fluxo, mas também o congestionamento. E o TCP, ele controla 2 tamanhos de janela. Ele controla um tamanho de janela que visa evitar o estouro no receptor, que é a janela do controle de fluxo, tá? E também controla o tamanho da janela para evitar o congestionamento. Obviamente, se essas janelas tiverem tamanhos diferentes, o TCP vai usar a janela de menor tamanho, né? Ele nunca pode usar uma janela de maior tamanho. Então, quando for realizar uma transmissão, né, o TCP tem que verificar tanto o tamanho da janela de controle de fluxo, quanto o tamanho da janela de controle de congestionamento. E os dados vão ser transmitidos sempre usando a menor dessas janelas, né? Então, se a gente considera, tá? Isso aqui é o nome padrão dessas variáveis no software TCP, tá? Se a gente considera que RWND é o tamanho da janela de controle de fluxo e o CWND é o tamanho da janela de controle de congestionamento, o transmissor vai ter que usar a seguinte equação: último byte enviado igual último byte confirmado, último byte enviado menos o último byte confirmado, vai ser menor ou igual ao menor valor entre a janela de controle de fluxo e a janela de controle de congestionamento, tá? O que é o último byte enviado menos o último byte confirmado? Isso aqui está sendo o tamanho da janela. Então, a janela é controlada pelo menor valor entre a janela de congestionamento e a janela de controle de fluxo. Bom, vamos ver algumas situações aqui para a gente entender como funciona esse controle de congestionamento. Bom, a gente viu que o TCP ele trabalha com temporizador. Se houver uma falha, o temporizador estoura e é feita uma nova transmissão, tá? Então, quando o temporizador de um transmissor se esgota, o transmissor considera que houve perda de segmento de dados e que o TCP deve retransmitir esses dados não confirmados, tá? Então, esse é o comportamento do TCP, né? Estourou o temporizador, não chegou a confirmação, houve perda. Esses eventos são conhecidos, então, como evento de perda, né? Ou seja, o estouro do temporizador é um evento de perda. Outro exemplo de evento de perda: quando chegam sucessivas confirmações com o mesmo número de confirmação, tá? O que está acontecendo aqui, né? O TCP envia, por exemplo, né, envia lá o pacote 1000, o número de sequência é 1000. Aí ele recebe a CK 1001, né? Espera receber o 1001. Vamos próximo. Aí ele envia, 1001 não, desculpa, vamos supor que foi do 1000 ao 1100. Então, a CK 1101, que é o próximo para receber. Aí ele manda, de repente, do 1101, manda do 1102, manda do 1103, mas todas as confirmações que vêm são sempre a mesma, 1101. Então, não importa o que o TCP está mandando, a confirmação é sempre 1101, né? O que o TCP está desconfiando? Que esse pacote que foi enviado depois se perdeu, tá? Então, também é considerado um evento de perda chegar sucessivamente o mesmo número de confirmação, tá? O que o TCP faz, né? Ele já adianta uma transmissão, né? Então, a fim de aumentar a sua eficiência comum, o TCP adianta uma retransmissão sempre que chegarem pelo menos 3 confirmações com o mesmo número. Então, ó, 1101, 1101, 1101, chegou 3 vezes confirmação do mesmo número. Ele já fala, perdi esse pacote. Então, para aumentar o desempenho, ele já vai pegar e vai retransmitir o 1101, tá? Para ver se chega a confirmação.
Então, o TCP considera que a perda de pacote se dá apenas por problemas de congestionamento. Tá? Hoje em dia, nós temos que as redes, o meio físico, é muito confiável, que a chance de perder dados é muito baixa. Tá? Como a chance de perder dados é muito baixa, né, o TCP vai assumir que, se houver perda, foi por congestionamento. Né? E se a perda for por problema da rede mesmo, tá? Foi perda, deu um problema na rede, a rede perdeu dados. O TCP vai considerar que foi uma perda e ele vai tratar como congestionamento. A gente vai ver aqui o algoritmo dele, ele se recupera muito rápido dessa situação. Tá? Então, mesmo que ele entenda errado, que a perda foi congestionamento sem tecido, ele consegue se recuperar depois desse engano dele. Né? Isso dá impacto, às vezes, em protocolos lá embaixo. Né? Um exemplo, rede sem fio perde muito pacote. Não é que perca muito, não perde muito, mas ela tem uma probabilidade boa de perder pacote. E o que aconteceria? Isso aí daria, tá, para o TCP a impressão que está tendo congestionamento sem ter. Né? Então, como o rede sem fio é uma tecnologia mais recente, o que os projetistas da rede sem fio fazem? Eles fazem uma conferência a nível de enlace. Né? Então, na prática, numa rede sem fio, quando você transmite uma informação, o transmissor para esperando um ACK, dizendo que a informação chegou bem do outro lado. Tá? Funciona como um bit alternante. Se não chegar esse ACK, o que o transmissor faz? Ele retransmite aquela informação que ele acredita que perdeu. Isso lá no nível de enlace, para evitar que esses problemas de perda causados pelas redes sem fio enganem o TCP, dando para o TCP a impressão de que está havendo congestionamento. A consequência disso é que, às vezes, a gente tem duplicação de pacote em rede sem fio. Tá? Mas é melhor a rede sem fio fazer isso do que o TCP ser toda hora enganado, achando que tem congestionamento quando não tem. Bom, então, e o funcionamento do TCP, tomando por base isso que a gente viu agora? Então, a gente tem algumas situações. Primeira delas, não está ocorrendo eventos de perda. Né? Não estou perdendo dados com TCP. Né? Então, a entidade TCP assume que não há congestionamento. Né? Se não há congestionamento, ela pode aumentar o tamanho da janela de congestionamento, aumentando com isso a taxa de transmissão. Então, o TCP ele testa a rede continuamente. Ele está verificando, não tem evento de perda, então não tem congestionamento. Não tem congestionamento, eu vou aumentando, eu vou aumentando, eu vou aumentando, até chegar no máximo que eu posso transmitir, ou até começar a acontecer congestionamento. Né? Agora, uma outra situação é, se a rede estiver passando por dificuldade na entrega ou quando tiver enlaces lentos, o que vai acontecer? Os dados vão demorar a chegar lá no destino. Como os dados estão demorando a chegar no destino, as confirmações vão demorar para voltar para o transmissor. Tá? Isso vai fazer com que a taxa de aumento da janela de congestionamento seja baixa. Né? Então, quando a janela de congestionamento aumenta? Quando está indo tudo bem. Agora, se está demorando a chegar a resposta, ela aumenta mais devagar. Então, naturalmente, dependendo do que está acontecendo na rede, a taxa de crescimento da janela de congestionamento ela é regulada. Né? Se a rede tiver com sobra de banda, os segmentos chegam rapidamente ao destino, a confirmação chega rapidamente ao transmissor, então a janela de condicionamento cresce também rapidamente. Tá? Lembrando que janela de condicionamento não é crescer janela de condicionamento, não é crescer condicionamento. É o contrário. É liberar a janela porque não há condicionamento. Né? Como isso aqui vai variar de acordo com o que está acontecendo na rede, o TCP ele é conhecido como um protocolo autorregulado, porque ele tem a capacidade de tratar a sua taxa de transmissão, até mesmo a variação da taxa de transmissão, automaticamente de acordo com o que está acontecendo na rede. Então, para regular
a taxa de transmissão, o TCP possui os seguintes princípios. Primeiro, um evento de perda indica um congestionamento. Isso é um princípio do TCP. Mesmo que a perda tenha sido por erro da rede, ele considera que foi por causa de congestionamento. Nesse caso, o TCP vai diminuir a taxa de transmissão sempre que houver um evento de perda. Então, teve evento de perda, o TCP diminui a taxa. Sempre. A chegada da confirmação de um segmento que não havia sido confirmado indica que as coisas estão chegando normalmente ao destinatário. Então, o TCP pode aumentar a sua taxa de transmissão. Então, ó, deu perda, diminui a taxa. Chegou a confirmação positiva, ele aumenta a taxa. Né? Então, ele fica constantemente buscando pela menor taxa de transmissão. Ele aumenta e diminui conforme a situação que está acontecendo na rede. Com isso, ele espera ficar sempre muito próximo à taxa máxima que ele consegue transmitir sem congestionamento. Então, para isso, são usadas 3 técnicas. A primeira delas, partida lenta. Tá? Vão aparecer algumas sopas de letra aqui, tá? Mas depois a gente vai fazer uma conta para ficar mais fácil entender. Então, algumas variáveis que a gente tem para levar em conta. CWND é o tamanho da janela de controle de congestionamento, que a gente vai calcular. MSS, tamanho máximo do segmento. Tá? É a maior quantidade de dados que pode ser enviado em um segmento TCP. Isso vai depender do tipo da rede. Tá? Por exemplo, uma rede Ethernet, você vai dar um segmento com no máximo 1.500 bytes. Tá? RTT, Round Trip Time, tempo de viagem de ida e volta, é o tempo que um pequeno segmento leva para chegar do outro lado e voltar. Tá? Então, é o tempo de ida e volta. É aquele quando faz um ping, você vê o tempo, 20 milissegundos, 2 milissegundos. Né? No início da conexão, o tamanho da janela de controle de congestionamento é estipulado em 1 MSS, ou seja, ele pode mandar somente um segmento quando começa a transmitir. Né? Como o tempo de ida do segmento somado ao tempo de volta é dado por 1 RTT, né? Qual é a taxa de transmissão inicial? É o tamanho do segmento dividido pelo tempo de ida e volta. Tá? Aqui em casa eu fiz um teste, né, com uma rede de 500 megabits por segundo. Né? O tempo de ida e volta para o servidor da Google eu medi em 20 milissegundos. Tá? Como aqui sai numa rede Ethernet, o MSS da rede Ethernet é 1.500 bytes e o RTT 20 milissegundos. Tá? Então, se você dividir 1.500 bytes por 20 milissegundos, dá 12.000 bits dividido por 0,02 segundos. 600 kbps por segundo. Tá? Então, numa rede típica de casa, com 500 MB de acesso à internet, quando você inicia uma transmissão, essa transmissão inicia a 600 kilobits por segundo. Tá? Aí pode falar assim, poxa, mas 600 kilobits não é muito pouco? É, muito pouco. Tá? Por isso que é chamado partida lenta. Mas vamos ver aqui por quanto tempo fica os 600 milissegundos. Vamos ver se é aturável. Tá? A especificação TCP diz o seguinte: cada vez que chega uma confirmação, a janela de transmissão aumenta em 1 MSS. Tá? Isso dá um crescimento exponencial. Então, aqui, ó, lembrando, a taxa, a rede tem 500 megabits, mas começou com 600 megabits. Então, a janela é 1. Transmitiu, chegou a confirmação. Quando chega a confirmação, ele pode transmitir 1, que é o tamanho da janela, só que a janela aumentou em 1. Então, a janela passou a valer 2. Então, já pode enviar 2 segmentos. Né? Chegando 2 segmentos do outro lado, o que acontece? Os 2 são confirmados. Quando chega o primeiro, 3. Quando chega o segundo, 4. Então, agora já pode mandar 4 segmentos. Então, manda 4 segmentos. O que acontece quando os 4 segmentos, a confirmação dos 4 voltarem? 8 segmentos. Então, já vai com 8. Logo os 8 baterem do outro lado e voltar, cada um deles aumenta em mais um. Então, já pode mandar 16, 32, 64. Então, a janela de congestionamento aumenta muito rápido. Com esses parâmetros que a gente viu aqui, que eu passei para vocês, né, a taxa inicial é 600 kilobits por segundo.
Porém, essa taxa cresce para 300 megabits por segundo em 200 milissegundos. Tá? Então, ou seja, em 0,2 segundos, a rede aumentou a sua taxa de transmissão de 600 kilobits por segundo para 300 megabits por segundo. Então, essa taxa de aumento é muito rápida. Né? Para a rede, né, 200 milissegundos é bastante tempo. Deu tempo de ir e voltar várias vezes, deu tempo de fazer várias conferências. Para o ser humano, 200 milissegundos é nada. Né? Então, a rede ela começa devagar e ela aumenta rapidamente, a ponto de a gente nem perceber. Né? Para a gente é como se já começasse lá no máximo da rede. Né? Mas começa devagar. Né? E por que se fazer esse controle? Né? Aqui a gente está vendo tudo correndo bem. Né? Mas pode dar problemas na rede. Tá? Pode haver congestionamento. Né? E aí? Como é que faz? Então, caso aconteça do temporizador do transmissor terminar sem o recebimento da confirmação, algumas ações são tomadas. Tá? Vou desenhar aqui um gráfico, depois a gente vai ver esse gráfico mais para frente bonito. Tá? Então, ó, o que está acontecendo na rede? Começa com uma taxa de transmissão, ela vai crescendo exponencialmente. Ela cresce, 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 tendo cada vez mais rápido. Né? E nesse momento há um evento de perda. Quando há evento de perda, não pode começar transmitindo, porque o TCP chega à conclusão de que houve um congestionamento. Tá? Então, o que o TCP faz? Ele pega essa taxa que estava aqui nesse momento em que houve a perda, e ela define uma variável conhecida como SS Thresh, né? É o Slow Start Threshold. Né? Então, threshold de partida lenta, o limiar de partida lenta. Tá? Recebe metade desse valor. Então, a gente pega 0, o valor que tinha quando teve o congestionamento, ou que o TCP achou que teve congestionamento, e aí define um valor que é a metade desse valor. E o que faz? Janela de congestionamento cai para 1, bem próximo a 0. E o processo de partida lenta é reiniciado. Então, ele reinicia o processo de partida lenta. Só que ele só cresce até chegar no valor de SS Thresh. Tá? Então, ou seja, começa a crescer rápido de novo, mas quando chega na metade desse valor, ou no valor que é a metade do quando houve, ele para de crescer tão rapidamente. Tá? E a partir desse momento ele muda para o modo de prevenção de congestionamento. Qual é a prevenção de congestionamento? O que ele vai fazer? A ideia aqui é, né, cresceu muito rápido e deu congestionamento. Então a ideia foi diminuir, cresce rápido até a metade, e a ideia agora é crescer devagarzinho para poder perceber qual é o limite que pode chegar. A ideia disso aqui é o seguinte: se não há congestionamento, você rapidamente chega na taxa máxima da sua rede e trabalha naquela taxa máxima. Se está havendo congestionamento, você chega na metade da taxa de congestionamento e vai devagar para descobrir até onde pode ir. Nesse momento aqui, né, que cresceu e chegou na metade do valor, né, chegou no valor de SS Thresh, a gente entrou no que chama de recuperação rápida. Né? É quando nós entramos na prevenção do congestionamento. A gente procura recuperar rapidamente, mas sem provocar novo congestionamento. Esse algoritmo, tá? A ideia desse controle é padronizada pela RFC 5861. Desculpa, 5681. Né? Então, quem consultar essa RFC aí consegue ver exatamente como deve ser o funcionamento. Né? E a prevenção de congestionamento, então, tá? Essa parte dessa recuperação rápida. Então, vamos lá. Prevenção significa o quê? Não vamos deixar que o congestionamento aconteça. Então, quando entra no modo de prevenção de congestionamento, né, ou seja, quando chegou na metade, né, vamos voltar aqui. Então, estava crescendo rapidamente, chegamos à conclusão que pode ter havido congestionamento, calculamos a metade do valor, cai abruptamente, começa a subir e entra no modo de prevenção. Tá? Então, quando entra no modo de prevenção, o valor da janela do controle de congestionamento é metade do valor que tinha quando ocorreu. Né? Estamos aqui na metade do valor que tinha. Tá? O TCP passa a aumentar, então, o tamanho mais lentamente.
em vez de aumentar a cada confirmação, ele começa a aumentar a cada tempo de ida e volta, né? Então, esse crescimento passa a ser mais linear, passa a ser uma coisa desse tipo aqui assim, ó. E o que vai acontecer? A cada novo esgotamento do temporizador do transmissor, o algoritmo calcula um novo excess thresh, né? Novamente a metade do valor atual e reinicia o processo de partida lenta. Então, sempre que houver perdas, o que vai acontecer? Estamos subindo lentamente, como está aqui. Quando houver perda, a ideia é desce, a nova metade é um pouquinho menor, começa a subir, quando chega nessa metade, começa a crescer mais devagar. Tá? Esse algoritmo faz com que o transmissor fique sempre próximo à taxa limite em que pode transmitir e dá um bom desempenho para a rede como um todo. Tá? Essa recuperação rápida ela se inicia sempre que são recebidas 3 confirmações com o mesmo número de sequência. Tá? Então, se houver perda, desce para 0, conforme a gente viu aqui. Tá? Agora, se houver 3 confirmações com o mesmo número de sequência, tá? O TCP ele assume que pode ter havido perda de segmento, ele não assume que perdeu, mas que pode ter havido, ele retransmite, e o que ele faz? A variável agora recebe o valor correspondente à metade do que tinha quando aconteceu. Né? Então, vamos lá. A nossa situação foi essa aqui, ó. Para a gente poder lembrar aqui, né? Vem crescendo, bate o limite e vem a 0. Aí começa a crescer, quando chega aqui, começa a crescer lentamente. Tá? E aí chega aqui, tem um novo evento de perda, mas esse novo evento de perda é quando começa a chegar confirmações com o mesmo número de sequência. Nesse caso, a gente calcula novamente, só que quando há 3 confirmações com o mesmo número de sequência, ao contrário da perda, não desce até o 0. Ele desce até SS trash mais 3. Então, ele desce mais até aqui, ó. Né? Ele vem e desce até um ponto aqui, e aí começa a subir novamente. Aí, novamente desce, aí começa a subir novamente. Tá? Por que isso acontece? A ideia é que, quando há atrasos, né, começa a chegar confirmações, as confirmações estão chegando, significa que a rede ainda está funcionando. Então, a ideia que o TCP tem é que o buffer dos roteadores ao longo do caminho estão cheios. Então, ele diminui um pouco para aliviar o roteador ao longo do caminho e depois vai crescendo devagarzinho. Se houver outra perda, diminui novamente um pouco. Com isso aqui, ele vai, cada vez que ele dá essa descida, ele vai dando alívio para o roteador no meio do caminho, sem necessariamente, né, precisar chegar a 0. Né? E cada vez que chega a confirmação duplicada, né, o que acontece? É porque o TCP está percebendo o seguinte: eu retransmiti, mas chegou confirmação duplicada. Né? Ele vai. Então, vamos lá. Cada vez que chega confirmação duplicada, aqui, né, é somado 1 ao CWND, ou seja, ele aumenta a janela de transmissão. Está chegando as confirmações duplicadas, significa que as retransmissões estão chegando junto com as transmissões que já aconteceram. Então, é apenas atraso mesmo na rede. E ele pode aumentar. Com isso, o TCP ele vai sempre se regulando, tentando manter no máximo. Né? No final, o comportamento ele é conhecido como um gráfico dentes de serra. Tá? O que acontece dente de serra? Perda de segmento, vai lá para 0, começa a subir rápido e vai mais devagar. Triplo ACK, diminui um pouco, começa a diminuir de novo. Triplo ACK, diminui, começa a aumentar. Se houver a nova perda não, se houve perda realmente, vai para 0, né? Retransmite. Então, a ideia de quando está havendo congestionamento é que fique um dente de serra operando o mais próximo possível à taxa máxima que é possível enviar. Né? Então, esse aqui é o comportamento esperado do TCP em caso de rede de congestionamento. Se não tiver congestionamento, o que vai acontecer? Não vai haver esses eventos de perda, vai crescer, vai chegar no limite da transmissão da rede e vai manter a transmissão lá em cima de tudo.
Tá? Então, com isso, o TCP ele consegue um excelente desempenho e colabora para evitar que hajam congestionamentos na rede. Tá? Então, nós temos o seguinte: a entidade TCP testa continuamente o limite para saber a sua taxa de transmissão. Né? E cada vez que atinge esse limite, volta para metade do valor para poder ir testando e testando. Ok, pessoal? O trabalho do TCP. Uma pergunta? Então, a gente vê que o TCP ele tem bastante trabalho a fazer, né? Livra a gente de todo esse trabalho, né? Já que é feito pelo próprio protocolo. Né? E tem diferença no TCP de uma implementação, por exemplo, do Windows para o Linux, para o Android, para o macOS? Tem, tá? Porque, embora o comportamento seja esse, tem um parâmetro aqui bastante importante que é qual é o valor ideal para o temporizador, tá? A grande dificuldade é encontrar um bom valor para esse temporizador. E é esse cálculo aí que é complicado. Se a gente usa um temporizador com um valor muito ajustado, qualquer atraso ele já acusa como se fosse congestionamento. Né? Por outro lado, se eu uso um temporizador com valor bastante folgado, o TCP ele pode demorar muito a perceber uma perda de pacote. Então, ajustar esse temporizador é uma das tarefas mais difíceis. E aí, normalmente, é aí que reside a diferença entre as implementações. Né? Então, é verdade que de uma máquina com sistema operacional, a transmissão pode ser mais rápida que outra? Tá, é verdade. Tá? Pode sim ser mais rápido. Isso em caso de rede com problema. Né? Rede, se você está com a rede sem problema nenhum, sem congestionamento nenhum, tá? Aí vai ser tudo igual. Mas conforme a rede começa a ter problemas, algumas implementações são melhores que outras. E elas se falam? Se falam sem problema. Então, vamos ver agora a camada IP, tá? A camada de rede, que no caso da internet é o protocolo IP. Então, a gente viu aqui, né, vi essa figurinha de novo, a gente já viu várias vezes. Né? A gente acabou de ver a camada de transporte, que na arquitetura TCP/IP é o TCP, que interage diretamente com a camada de aplicação na internet. O modelo OSI interage com a camada de sessão. A camada de rede está abaixo da camada de transporte, então ela oferece um serviço de comunicação para a camada de transporte, e para isso ela usa a camada de enlace. Na arquitetura TCP/IP, o nome da camada é host rede. Tá? É porque na implementação TCP/IP, o documento oficial sobre o IP ele fala o seguinte, que a camada host/rede é qualquer coisa capaz de carregar um protocolo IP. Não é possível carregar o IP serve. Tá? A nível de fabricantes, os fabricantes, para essa camada aqui, eles seguem o modelo OSI. Então, na prática, a arquitetura TCP/IP, a camada de rede, ela se situa diretamente sobre a camada de enlace, que fica sobre a camada física. Então, a gente pode espelhar, né, embora corretamente seja uma camada só, que é a camada chamada host rede, na prática, nós chamamos de camada de enlace e camada física. Tanto que na própria arquitetura TCP/IP, todos os equipamentos software são desenvolvidos, a gente fala em camada 1, a gente fala em camada 2, a gente fala que a camada de rede é a camada 3 e que a camada de transporte é a camada 4. Tá? A camada de aplicação, há controvérsias. Tem fabricantes que chamam a camada de aplicação de camada 5, porque segue o TCP/IP e está acima da camada de transporte, que é 4, e tem fabricantes que chamam a camada de aplicação de camada 7. Porque faz paralelo com a camada 7 do modelo OSI, ele segue o modelo OSI. Tá? Então, isso aí tem essa probleminha entre fabricantes. De qualquer maneira, não sendo a camada 1, 2, 3, 4, 5, se for camada 7 ou 5, na internet é camada de aplicação. Então, a camada de enlace tem como objetivo organizar a comunicação em nível de enlace. Tá? Ou seja, deve garantir com que o hospedeiro consiga se comunicar com o hospedeiro vizinho. No ambiente de rede, a gente está falando o seguinte, né? Se você pega, por exemplo, uma rede Ethernet, né?
você está falando... Antes da rede Ethernet, pega uma rede ponto a ponto. Você tem um computador que está conectado ponto a ponto com outro computador. A camada de enlace cuida dessa comunicação entre esses dois computadores. Numa rede Ethernet, que é uma rede em barra, onde todo mundo pode acessar o meio ao mesmo tempo, tá? A camada de enlace está preocupada em cuidar da comunicação entre qualquer uma dessas máquinas que estão na rede. Especificamente, numa topologia de rede, você pode ter aqui no meio do caminho um switch, tá? Que é o equipamento que faz a divisão da rede, a ligação da rede, né? Então, na prática, esses computadores estão ligados ao switch. Né? Então, na prática, eu vou botar aqui. Tá? Na prática, você tem um switch aqui e vários computadores ligados a ele. O que a camada de enlace faz? Promove a comunicação entre esses computadores, tá? Independentemente do switch. Se você vai sair para uma outra rede, que tem um roteador aqui ligando essas outras redes, tá? Essa camada de enlace, ela se preocupa em quê? Em mandar essa informação para a rede, o switch vai espalhar essa informação pela rede, aí, de repente, essa informação chega no roteador. Tá? Para que possa chegar no outro lado do mundo, vai ser enviado para outro roteador, que vai ser enviado para outro roteador, vai passar por vários roteadores ao longo do caminho, até que chega num roteador destino, provavelmente está ligado a um switch, e aí ele está ligado ao computador que você quer acessar. Tá? O que a camada de enlace faz? A camada de enlace está preocupada apenas com essa ligação local, dessa máquina para esse roteador. Depois, outra camada de enlace cuida dessa roteador para esse roteador. Depois, outra camada de enlace cuida desse roteador para esse roteador. Então, passa por várias camadas de enlace ao longo do caminho. Cada uma delas cuidando do seu trabalho. Tá? Já a camada de rede, ela acompanha cada uma dessas ligações aqui. Mas ela está presente ao longo de todo o caminho, desde a origem até o destino, acompanhando cada ligação de cada enlace e fazendo que a informação chegue no destino. Tá? Então, o objetivo da camada de enlace: organizar a comunicação em nível de enlace, preocupado apenas com o vizinho. Partindo desse serviço lado a lado, que só chega até a próxima máquina, a camada de rede tem que promover uma comunicação de âmbito global, tem que fazer com que todas as máquinas se falem. Então, para isso, deve fazer o quê? Primeiro, definir um esquema de endereçamento que seja aceito por toda a grande rede. Né? Aqui, por exemplo, nós podemos ter protocolo Ethernet, aqui nós podemos ter protocolo PPP, podemos ter um protocolo Wi-Fi, rede sem fio, podemos ter um protocolo de rede ATM, e cada uma dessas tecnologias de rede usa um esquema de endereçamento diferente. Cada placa de rede dessa trabalha com endereço diferente. Né? Tirando aí Wi-Fi e Ethernet, que é o mesmo protocolo, basicamente, funciona igual. Mas os outros possuem métodos diferentes de endereçamento. Né? Então, como em uma grande rede todos têm que entender e concordar com o endereço, a camada de rede precisa definir um esquema de endereçamento aceito por todas na rede. No caso da internet, esse endereço é um endereço IP. Não importa a tecnologia de rede. Para uma máquina se comunicar na internet, ela precisa usar endereço IP. Outra coisa que tem que fazer é realizar o roteamento. A gente vai ver que o roteamento é fazer com que o pacote saia de uma origem e chegue até um destino. Quando chega aqui no meio do caminho, um roteador, por exemplo, ele pode ter várias saídas. Vamos pegar aqui o nosso segundo roteador. Pode ter uma saída para baixo, uma saída para cima. A informação chegou nele. E aí, para onde vai? Para onde esse pacote deve ser enviado? O roteador precisa decidir. Isso é o roteamento quem faz. Escolher o caminho a ser seguido. Então, a quantidade máxima de dados que pode ser trocada entre entidades da camada de rede possui um tamanho limitado. Né? No caso, a gente vai ver aqui do endereço IP, tá? O endereço IP ele permite um máximo de 64 KB. Endereço IP não, acho que o protocolo IP. Tá? Então, o protocolo IP, no máximo 64 KB. Obviamente, então, quem está acima dele só pode enviar 64 KB de dados. Para que mensagens maiores possam ser trocadas, a camada de transporte segmenta as mensagens em partes menores, então quebra em partes menores. Então, o que o TCP vai fazer? Vai pegar uma mensagem maior do que 64 KB
quebrar em partes menores e colocar cada uma delas num segmento, cada segmento desse uma unidade de dados. Tá? Na camada de rede, a gente chama essa unidade de dados de pacote. Então, só para relembrar aí, quando a gente está falando em nível de camada de transporte, a informação que trafega na rede é chamada segmento. Quando está na camada de rede, a gente chama de pacote. Quando a gente descer para a camada de enlace, a gente vai chamar de quadro. Só tem nomes diferentes, mas a ideia é a mesma, um pedaço de informação que está passando pela rede. Tá? E a camada de rede, então, cuida da transferência de pacotes, desde a origem até o seu destino. Tá? Então, a informação é grande, a camada de transporte tem que se virar em quebrar essa informação em partes menores para entregar para a camada de rede. E a camada de rede cuida de cada parte dessa chegar no destino. Em uma rede grande, como a internet, pode ser necessário passar por vários meios de comunicação e diferentes roteadores. Bom, a camada de rede é a camada de mais baixo nível, que lida com a comunicação fim a fim. Tá? Então, a comunicação fim a fim é a comunicação desde a origem até o destino. Então, embora a camada de rede coordene lado a lado, ela está presente do início ao final da transmissão. A camada de enlace não consegue ver isso. Então, para conseguir realizar essa comunicação, o que ela deve fazer? Conhecer toda a topologia da subrede de comunicação, saber como a subrede funciona, escolher rotas que evitem sobrecarregar partes enquanto outras fiquem ociosas. Tá? Então, fazer um roteamento da melhor forma possível, tá? De modo que a rede possa ser utilizada ao máximo e compatibilizar a comunicação entre os diferentes tipos de subrede existentes. Né? O que é isso? A internet ela é para funcionar em qualquer tipo de rede, tá? Mas nós podemos ter algumas tecnologias de rede, por exemplo, nós podemos ter uma rede em anel, tá? As máquinas estão ligadas num anel de comunicação, as informações circulam como anel. Uma dessas máquinas do anel pode, por exemplo, se ligar a um switch Ethernet, e aí nós vamos ter uma rede Ethernet aqui com vários pontos de saída. Aí, de repente, um desses pontos está ligado a um AP, esse AP faz uma transmissão sem fio para um outro AP, que está ligado numa rede em barra, por exemplo, com várias máquinas ligando, e chega num outro ponto. Né? Então, isso significa que nós temos aqui, né, tecnologias diferentes. No anel, o quadro que passa pela rede, fisicamente, tem um formato. O Ethernet aqui tem outro formato. O Wi-Fi tem outro formato. Novamente, o Ethernet, outro formato. Então, isso quer dizer que alguém tem que fazer essas conversões. Né? O formato, a sequência de bits que passa para um tipo de rede é diferente da sequência de bits que passa para outro tipo de rede. Então, qual é o papel do roteador? Quando a gente tem uma situação como essa aqui, ó, que nós temos computador que é ligado a um roteador, que é ligado a um outro roteador, que é ligado a um computador, por exemplo. Né? Então, nós estamos aqui, por exemplo, esse primeiro computador seria um computador como esse aqui, ó, esse computador aqui. Tá? Aí passa por... Pode imaginar que tem um roteador no meio do caminho e o outro computador está aqui, por exemplo. Então, passa por alguns roteadores no meio do caminho. O que o roteador faz? A informação que vem pela rede aqui, ela vem com formato. É o que está trafegando aqui no anel. Quando chega aqui no meio do caminho, alguém vai ter que fazer o roteamento. Esse cara aqui é um roteador. O que esse roteador faz? Ele, por uma de suas portas, ele recebe a informação com esse formato da rede anel. O roteador, dentro dele, ele tem as camadas física, enlace e rede. Então, a camada física e enlace desmontam esse quadro que chega com uma tecnologia e chega até a camada de rede, onde fica só o pacote IP. Então, o pacote IP ele é retirado dessa rede, que tem um formato, e depois ele é inserido na outra rede com outro formato. Então, sobe até a camada de rede, sendo desconstruído, depois é formado um novo pacote, desce, aí sai pela outra interface do roteador.
né? Por exemplo, passando pela rede Ethernet. Quando passa pela rede Ethernet, chega no APzinho aqui, se ele está fazendo conversão de tipo, ele é um roteadorzinho também. Se ele é um roteador, o que ele faz? Ele também tem as camadas de enlace, rede e enlace físico e rede, né? Vai desconstruindo os quadros, chega novamente no pacote, refaz o pacote com a nova tecnologia para poder entregar no destino, tá? Então, a cada roteador que passa pelo meio do caminho, esse roteador ele desconstrói o quadro que chega, desfaz completamente, extrai de dentro dele o pacote, determina uma linha de saída e aí reconstrói, né, o quadro de acordo com a tecnologia que tem na linha de saída. Então, bastante trabalho, né? Por isso que a gente fala que tem que, né, que a camada de rede tem que compatibilizar a comunicação entre diferentes tipos de subrede, porque cada subrede diferente tem um formato de quadro diferente. Então, na origem, a camada de rede cria o pacote com os dados provenientes da camada superior, né? Então, a camada de transporte entrega para a camada de rede, ela cria, acrescenta um cabeçalho com informações de origem e destino, ele precisa botar o endereço, né? Em sistemas com mais de uma interface de rede, consulta suas tabelas de repasse para determinar a saída, tá? Então, existe uma tabela dentro do roteador, que é a tabela de repasse, né? Onde, né, quando a informação chega no roteador, entrou, esse tem chamado endereço de destino. O roteador tem uma tabela de repasse que, de acordo com o endereço de destino, ele consulta a tabela e ele determina uma saída, né? Por exemplo, a saída vai ser a do meio. Então, a informação chega, entra no roteador e sai para aquela saída, né? Nos hospedeiros intermediários, a camada de rede vai fazer o quê? Receber o pacote, consultar as tabelas de repasse e enviar pela saída apropriada. Já no destino, ela verifica se o endereço destino é o mesmo do hospedeiro, caso chegue, entrega para a camada superior. Ou seja, a camada de rede, ao longo a camada de rede, ela recebe um pacote e ela vê se é para ela. Se for para ela, passa para a camada de cima. Se não for para ela, consulta uma tabela de repasse e passa para frente, tá? Então, a camada que trabalha muito para manter a internet em funcionamento. Bom, a gente entrar na última parte aqui, tá? Comutação de pacotes, store and forward, tá? É como os roteadores trabalham. Vamos entender essa comutação aqui, né? Então, primeiro, como um pacote vai da origem até o destino? Diretamente, né? Saltando de hospedeiro em hospedeiro, né? Então, sempre que o hospedeiro tiver um pacote para enviar, ele manda para o roteador mais próximo, né? É o roteador quem vai cuidar disso aí. O pacote ele é totalmente recebido pelo roteador. Então, totalmente recebido, tá? Significa que o roteador está aqui no meio do caminho. Quando ele recebe um pacote, ele armazena esse pacote na sua memória, dentro dele, todinho, tá? Aí, depois que chega por completo, é conferido. Existem alguns switches, tá, que são os mais caros e mais rápidos, que são chamados switch cut-through. O que esses switches fazem? A informação chega no switch, o switch analisa rapidamente o cabeçalho e já começa a enviar pela outra porta de saída. Então, a informação ainda nem chegou, ela ainda está chegando, mas ela já está saindo. É um processamento extremamente rápido, tá? Toda a comutação dele é feita diretamente por hardware. O roteador ele trabalha de uma forma diferente. O roteador ele não faz esse tipo de processamento cut-through. Ele recebe inteiro, analisa, faz os cálculos dele, faz o consulta a tabela de repasse e aí, depois que ele faz? Depois ele encaminha para o próximo roteador ao longo do caminho, e faz isso a cada roteador. Toda vez que chega no roteador, armazena por inteiro, analisa, determina a porta de saída. Por isso é que a comutação de pacote na internet é conhecida como comutação de pacote Store and Forward, né? Tradução: armazenar e encaminhar. Primeiro armazena por inteiro, depois encaminha. Sobre repasse e roteamento, tá?
A camada de rede, então, leva o pacote até o destino. É função dela, fazer com que chegue no destino. Para isso, vai passar de máquina em máquina ao longo do caminho. Lembrando que o roteador é uma máquina. Em cada máquina, armazena o pacote por completo para depois retransmitir. Faz isso por todo o caminho. Mas como a camada de rede sabe o caminho que deve ser seguido? Né? Para isso, tem duas funções que são chamadas repasse e roteamento. O que é o repasse? O roteador normalmente possui várias interfaces de rede. Então, vamos imaginar aqui um roteador, né, com 4 interfaces. Todas elas costumam ser bidirecionais, né? Pode tanto entrar quanto sair por essa interface. Estou aqui para interface 0, interface 1, interface 2, interface 3. Tá? Então, quando um pacote chega, chegou o pacote por aqui. Existe no roteador chamada tabela de repasse. A tabela de repasse confere o endereço destino. Aí vamos supor, conferir na tabela. Endereço destino é esse endereço aqui. Para esse endereço, qual é a porta de saída? A porta de saída é a porta 1. Então, essa informação chega, é consultada a tabela, sai pela porta 1. Né? Isso é o chamado repasse. Então, o que é o repasse? É o trabalho local, diz respeito apenas ao roteador, é problema só dele, de escolher por qual das interfaces deve seguir o pacote que chega. Tá? Então, o que caracteriza o repasse é um trabalho totalmente local. E o roteamento? Né? O roteamento, né, é o seguinte, a camada de rede ela tem que decidir qual saída, ela decide pela tabela de repasse. Agora, como essa tabela de repasse ela é montada? Tá? Essa tabela de repasse ela é montada de forma que, quando passar por vários roteadores, e esses vários roteadores forem fazendo o repasse, tá? O caminho a ser seguido tem que ser o melhor caminho em uma rede. Para que os roteadores possam escolher o melhor caminho, eles precisam trocar informações sobre o estado da rede. O que é que está acontecendo na rede, se tem algum congestionamento em alguma parte, se tem roteador com buffer que está muito cheio. Tá? Então, esse trabalho, agora global, tá? Lembrando que aqui ó, o repasse é um trabalho local, esse trabalho global de todos os roteadores, deles trocarem informações entre si, né? Para escolher o caminho para uma rede, para que o repasse possa ser realizado, é chamado de algoritmo de roteamento. Né? Então, o algoritmo de roteamento é um algoritmo que promove a conversa entre os roteadores para que sejam montadas tabelas de repasse. Então, o repasse é uma ação realizada localmente por um roteador sobre o pacote que chega. Enquanto o roteamento, uma ação global envolvendo todos os roteadores de uma subrede para escolher o melhor caminho. Então, obviamente, a gente repara que existe uma relação muito próxima entre repasse e roteamento. Né? Então, para escolher a melhor rota, um conjunto de roteadores precisa trocar informações com os vizinhos. Diferentes algoritmos podem ser utilizados nessa tarefa. Né? A gente vai estudar aqui alguns desses algoritmos. Né? O mesmo algoritmo tem que ser realizado em todos os roteadores da subrede. Né? Eu posso ter diferentes algoritmos em várias subredes, mas para uma subrede específica, todos têm que concordar sobre o que é o melhor caminho. Diferentes algoritmos podem encontrar diferentes melhores caminhos. Então, dentro de uma determinada subrede, todos os roteadores têm que executar o mesmo algoritmo. Uma vez calculadas essas rotas para cada destino, né, os algoritmos de roteamento criam as tabelas de repasse. Né? Então, as tabelas de repasse elas são criadas pelos algoritmos de roteamento. Elas são indexadas pelos possíveis endereços de destino de um pacote. Então, essa tabela, a linha de entrada dela é todo possível destino, e uma outra coluna diz por qual porta do roteador deve sair. Quando chega um pacote, um roteador é necessário fazer, então, seu repasse. Né? O processo responsável pelo repasse verifica o endereço destino do pacote. Tá? A gente vai ver que um pacote IP tem vários campos. Um dos campos é endereço origem, outro campo é endereço destino. Então, o que o roteador faz quando o pacote chega no roteador? Ele olha o endereço destino, tá?
Com base nesse endereço destino, ele consulta uma tabela de repasse. Essa tabela de repasse, né, tá aqui para o endereço visto, o destino está aqui. De repente fala: a saída é pela porta 1. Pacote encaminhado para a porta 1. Obtém a interface, então, pelo qual o pacote deve seguir. Tá? Então, semana que vem a gente vai estudar circuitos virtuais e datagramas, né? E vamos começar a ver os algoritmos de roteamento para ver como o roteador é capaz de realizar esse tipo de cálculo. Bem tranquilo hoje, pessoal? Tá bom. Nenhuma dúvida aí? Bom, então, tá, era isso que a gente tinha para ver hoje, né? Se o pessoal tiver qualquer dúvida aí, é só avisar. Beleza? Puxar aqui uma relação de alunos. Beleza, baixada a lista de presença aí. Então, pessoal, boa noite para vocês, boa semana aí. Qualquer coisa é só entrar em contato. Tá? Um abraço aí, boa noite.